Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, este é o Sintetizando, o canal de podcast da Síntese. Eu sou o Alê Moreno e estarei com vocês nesse papo sobre escuta. Mas antes de escutarmos os nossos convidados do programa, dê um like, curta a gente aqui no canal do YouTube. Também siga a gente no Instagram, síntese_educacão. E para esse programa especialíssimo sobre escuta, temos Cláudio Tebas, Wellington Nogueira, a queridíssima educadora Alciele dos Santos e a minha doce amiga Natália Nakano. E mais uma vez contaremos com os pitacos sempre inteligentes, perspicazes de Felipe e Manu Moreno. Para começar a falar sobre escuta hoje no programa, eu acho que vale a pena a gente entender que ela talvez seja a nossa habilidade com maior raridade no mundo atual. Tem sido um grande fator de déficit humano escutar verdadeiramente e profundamente o outro, inteiro, presente. Normalmente, as relações se dão nos processos de escuta, mas eu, cheio das minhas ideias e cheio dos meus repertórios e dos meus recursos, me impossibilito de escutar verdadeiramente o outro e me conectar de fato ao outro na relação. E isso só distancia, isso não aproxima a gente. E daí, para ilustrar tudo isso, eu gostaria de começar a nossa prosa com o Cláudio Tebas, que é palhaço e educador, e tem um projeto no YouTube que é sensacional, campeão de likes, chamado Fala Que Eu Não Te Escuto. Vamos ouvir um trechinho desse programa. Tudo bem, amigo? Tem a Nobel, que a gente precisa assaltar lá. Do lado da esquerda. Aqui à esquerda? Tá, muito obrigado. Vamos lá assaltar, Pedro. Obrigado. Tudo bem, amigo? Opa, tudo bem? Como é que eu chego na estrada? Na Raposo, Tavares? Tem fez um assalto aqui? Você vai seguir pra onde? Eu vou pra qualquer lugar. Quero só fugir. Direita. Tá bom. A gente quer colocar uma bomba na igreja, sabe onde fica? Igreja Católica? É sensacional. E aí, eu queria perguntar para você, Cláudio, como nasceu o Fala Que Eu Não Te Escuto? E a gente pergunta coisas absurdas e as pessoas respondem só o que elas acham que é e não realmente o que eu falei, né? O pior é que numa das falas eu falo assim, onde fica o caixa do Itaú que eu vou estourar, né? E o cara fala, e 2 semanas depois estouraram o caixa do Itaú, e eu juro que não fui eu. O projeto, ele surgiu, essa brincadeira mesmo, né? Na verdade surgiu na escola. Depois de ter feito muito na escola, bem mais novo, eu fui perceber que aquilo que eu fazia como brincadeira, ele poderia ser um experimento social. E aí a gente fez um vídeo há pouco tempo atrás como esse experimento. Mas ele surgiu na escola, porque da turma do fundão, eu percebia que os professores não escutavam. Não todos, mas alguns não escutavam. Eu falava absurdos, ou não, eu falava coisa, ele respondia a parte da pergunta que interessava para ele voltar para a apostila. Era claro isso. Então, fui me divertindo com aquilo, 13 anos, 14 anos, eu estava no colegial, Colégio Objetivo Luiz Góes. E aí eu falando absurdos e o professor respondendo, e a gente morria de rir. E tinha um dos professores, eu vou chegar aqui no futuro, 8 anos atrás, um dos professores, ele era a nossa vítima principal, porque além dele não escutar, ele não deixava a gente sair fazer xixi durante a aula, que era uma tortura, né? Então, como vingança pela tortura urinária, toda a aula eu fazia a mesma gag, e a gente morria de rir. Era exatamente assim. Lá no fundão, né, eu falava, professor, posso ir no banheiro? Ele falava, não, só depois do sinal. Dava 10 segundinhos, eu falava, professor, posso ir no banheiro? Ele falava, não, só depois do sinal. Aí depois de uns 30 segundos, para delírio da plateia, eu falava, professor, seu pinto sobe? Ele falava, já falei que não, meu filho. Não. E a gente morria de rir. Primeiro, porque, pela resposta, e segundo, por que depois do sinal subiria? Geografia. Mas veja a importância desses professores, já que estamos falando de educação, né? É importante, professores. O que a gente está falando hoje sobre escuta? O que eu trabalho hoje, escuta, né?
Então, a gente estava fazendo bagunça? Estava. Mas veja só, a turma do fundão ali estava observando a realidade, levantando hipóteses, será que escuta ou não, e fazendo testes para comprovar suas hipóteses. A gente estava estudando pelo método científico. Só que não era, o professor estava ensinando era outra coisa. Desde essa experiência, depois eu fiquei muito feliz de ver o Zé Pacheco da Ponte falar uma coisa parecida, porque, nossa, se o Pacheco falou isso, eu não estou errado. Há muitos anos que eu falo por insegurança, né? Eu não falei que dá insegurança no papelzinho. Para mim, o professor não ensina, a gente não aprende do professor, a gente aprende o professor, a gente aprende o outro. É um processo de antropofágico. Não fossem esses professores, eu não estaria aqui hoje, né? Então, e aí, muitos anos depois, eu já era palhaço, fui percebendo o quanto que a escuta era importante para o palhaço, chamei meu sobrinho, vamos fazer esse teste? E a gente morreu na verdade, se divertiu muito fazendo, fora o cagaço que dá, né? Porque às vezes dá medinho. A gente gravou, a gente não colocou no ar, com polícia e com CET, né? Que chama, um marronzinho. Mas a gente não teve coragem de pôr, medo de retaliação. Mas a gente grava no CET, a gente perto da Paulista, ali perto do shopping, falei pro cara assim, amigo, onde fica a Consolação? Vou postar um racha pro cara do CET. E ele falou, pega a Paulista, pega a Paulista. Ô, Cláudio, isso é tão bom, porque eu fico aqui olhando para tudo que você traz e organizando na minha cabeça tudo que você fala. Primeiro, essa história do experimento que você traz na escola, né? Essa organização científica, por que não, do aprendizado da escuta. E como a gente foi encontrando professores que não nos escutavam. E como em alguns momentos eu também não escuto, né? Então, como a gente percebe que não está escutando o outro, a gente sabe quando não está escutando, e quando sabe quando está escutando o outro, está inteiro na relação. Eu recomendo, para quem não conhece, mergulhar no Fala Que Eu Não Te Escuto. E aí, Cláudio, continuando essa história, eu queria ouvir de você, da sua relação. Você tem uma história com a sua filha que é de uma boniteza e talvez ela diga um pouco sobre a autoescuta, né? Ou quanto eu estou me escutando na relação com o outro para estar de fato inteiro com o outro. Conta pra gente. É uma história de ludicidade que eu vivi com a minha filha Luísa. Eu me separei da minha Luísa, ela tinha uns 2 aninhos. E a gente ficava muito junto, ficava segunda, quarta, sexta, ou terça, quinta, final de semana. A gente compartilhava a guarda dessa forma. Hoje eu nem sei se é tão bom para a criança ter a referência da casa dela, mas foi a forma como a gente achou na época. E acontecia uma coisa linda, toda vez que eu chegava em casa, toda vez, falando de ludicidade, toda vez que eu chegava em casa, ela falava assim, pai, vamos brincar de monstro? Vamos brincar de monstro? Vamos brincar de monstro? Vamos. Aí a gente ia para a cama, eu puxava a coberta assim, adivinha quem era o monstro? Eu, né? Aí lá na caverna do monstro, falava, tô sentindo cheiro de criança. Ela Luísa quietinha, né? Tô sentindo cheiro de criança. Se tiver criança, eu vou comer, vou fazer cosquinha. Ah, só tem pedra, não tem criança, eu vou embora. Toda vez que ela chegava em casa era isso. Vamos brincar de monstro, vamos brincar de caverna do monstro, Tô sentindo cheiro de criança, toda vez. Só que um dia ela chegou em casa e eu estava triste. Sabe aquele dia que você tá fome? Estava triste. E ela, pai, vamos brincar de caverna do monstro? Respirei fundo e falei, vamos. Tô sentindo cheiro de criança. Luísa quietinha. Tô sentindo cheiro de criança. Luísa quietinha. Tô sentindo cheiro de criança. E aí nunca mais vou esquecer do beiço que ela fez. Ela puxou a coberta brava assim, ó. E falou, pai, hoje você não tá monstro. Quer dizer, brincar de monstro não é fingir de monstro. Né? É ser o melhor monstro que você pode. Né? Foi essa a aprendizado que eu tive com a Luísa. Né? A oportunidade que eu tive e perdi naquela época, com menos maturidade, de poder falar para ela, filha, hoje o pai está triste, o pai não consegue brincar de monstro. E a pequenininha percebeu que colão que vai, às vezes é colinho que é pedido, né? Eu ia perceber que ela podia dar colo para o pai, né? Mas como eu não fui monstro de verdade, não ia ser de brincadeira que eu ia ser. Para mim, a ludicidade é esse convite mesmo, para a gente estar monstro, assim, estar de verdade, né? Estarmos em nosso estado de monstruosidade. E a escuta vem daí para mim, desse estado de presença monstruosa no mundo. Uau! A escuta vem daí, esse estado de presença monstruosa. Cara, espetacular. Isso não tem como movimentar, acho que cada um dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes ouvindo uma fala tão poderosa.
Então, depois dessa balançada, eu queria mudar um pouco, ampliar um pouco a nossa conversa desse programa e trazer para a nossa roda virtual a Natália Nakano, que é diretora de operações de RH da Bayer, para contar como é que o processo de escuta interno para a construção das jornadas de aprendizagem. Conta para a gente, Nath. Então, até a própria forma da gente correr com a educação, com o aprendizado, ela também está se transformando na empresa. Quando a gente fala de mais agilidade, de movimentos mais orgânicos, de considerar mais diálogo, de escuta. Se eu tomar como exemplo mesmo a área de Talent Management da Bayer aqui no Brasil, para desenhar qual seria a jornada de aprendizado daqui para frente, ouviu a nossa população interna. Então, eu não estou falando só de RH, eu estou falando de empresa, é um movimento muito grande. Então, convidou as pessoas para ouvi-las. O que significa aprendizado para você? Olha só que poderoso, Se a gente ver o que significa, como você aprende, qual que é o seu jeito de aprender. E ouvindo isso, e aí a área de Talent Management pôde construir o que seria a jornada de aprendizado, a experiência de aprendizado que seguiria para o próximo ciclo aqui para a gente. A partir dessa escuta, o que para mim foi um movimento maravilhoso de ver acontecendo. Então, acho que aí eu vejo como uma coisa conversa com a outra. O terreno fértil de uma empresa que está fomentando a inovação nesse campo também, no campo da aprendizagem, campo do crescimento, com práticas que eu, como pessoa, como ser humano, valores, acredito. Te escutando, Nath, eu imagino que isso realmente mexa com todo mundo. E como ainda a gente encontra e observa organizações, empresas que constroem processos chamados de aprendizagem, mas que na verdade são ensino, que é só um entregando para o outro, mas não é um processo de fato que considera o outro na relação. Por vezes, o RH constrói programas de liderança para líderes sem ouvir os líderes profundamente. Não é diagnóstico, não é xizinho em pesquisa, é escutar, construir junto. Então, se pede, por vezes, empoderamento, mas o que deveria, na visão do RH ou de alguma área de educação da empresa, ser o empoderado, não foi convidado para participar da sua própria jornada de aprendizagem. Eu não considerei ele. Então eu não considero o outro, mas quero que o outro aprenda. E a gente fica nessa roda da escola industrial, com essa ideia maluca de que alguém sabe e que os outros não. E aí, fazendo mais uma dança das cadeiras nesse custoso programa de podcast sobre escuta, eu queria convidar a minha querida Alciele dos Santos, amiga, educadora, mulher poderosa, que eu gosto muito, para te perguntar uma coisa, querida. O que é escuta da comunidade? O que é escuta no ambiente escolar? Primeiro, acho que escutar a comunidade é não antecipar o que eu quero na voz da comunidade. Sabe aquelas reuniões de pais que você faz a reunião e você fala assim, olha, vamos fazer a reunião para validar o que a gente combinou aqui? Então não chama pai para isso, Se é para validar o que você já decidiu de gabinete, não faz sentido. Se como equipe gestora eu chamo a rede das pessoas apenas no processo de comunicação, eu estou no nível mais rudimentar de participação, A gente tem até na teoria, na minha dissertação de mestrado, eu coloquei lá uma tipologia de um pesquisador francês, Jean de Bourret, que tem essa tipologia da participação, Então, a participação que eu falo nesse momento, a escuta, é num nível de concertação, E a gente pensa em concerto. O que o concerto faz? O que o maestro faz ali regendo a orquestra? Ele precisa combinar as entradas, ter arranjos. Em alguns momentos, a gente vai ter essa coisa da inovação que é o jazz, O que o jazz faz? Ele trabalha com improvisação, só que é uma improvisação de quem se conhece. Eu não consigo ter um nível de concertação de jazz quando eu não tenho um mínimo de sintonia pré-estabelecido. Então, no nosso momento, a gente não tem um nível de sintonia pré-estabelecido.
Então a gente precisa do que a escola do seu filho faz ali. A gente precisa fazer assembleias. Nossa, adorei essa história do jazz, de fato é isso, né? Como essa improvisação se dá, como essa música ganha ritmo, ganha corpo, ganha contornos de um jeito harmonioso e divertido também, onde um escuta o outro e a sintonia acontece. E aí você cita a escola dos meus filhos, de fato a escola Baquita, é uma escola, inclusive tem um programa com Rafa da Baquita no canal do YouTube da Síntese, que é o diretor da escola, e ele fala sobre as assembleias, que é um espaço onde as crianças têm voz de verdade, são escutadas e se posicionam. E eu tenho tido experiências em casa com os meus filhos, com assembleias propostas por eles, para a gente discutir as questões do dia a dia nesse ambiente de pandemia que a gente está vivendo. E tem sido uma experiência incrível. E para fechar esse quarteto que eu convidei hoje aqui, eu trago o meu querido Wellington Nogueira para falar sobre a escuta e essa aprendizagem que ele teve ao longo da vida com as crianças. E aí, Well, o que você me conta? Assim, eu falo, parece piegas falar isso, mas é que é. Eu tenho aqui crianças que até hoje eu fecho os olhos, elas estão vivinhas aqui do meu lado, e os ensinamentos que elas me trouxeram, não tem dinheiro que pague. E é isso que eu penso, né? Quando a gente fala em educação, como que a gente pode viver uma instância onde a educação é justamente esse movimento de ouvir e olhar esse ponto de vista da criança e se encantar com ele, mas de como seria eu colocar ele também um pouco em prática, na minha prática como adulto. Como que a gente pode, da onde veio uma inspiração tão linda. Eu nunca me esqueço de uma criança que, ao olhar uma rua que estava coberta de pétalas de flores, sabe quando as árvores te espetalam e parece um tapete de pétalas? E essa criança falou, nossa, essa noite choveu flor. Nossa, sensacional. Olha a poesia que está aí, né? Olha a imagem que está aí. Então a gente devia pensar como é que a gente potencializa esse olhar. Como é que a gente aprende com este cérebro que fez essas conexões? Como é que a gente amplia isso, vai fundo nesse jeito de olhar a vida e se relacionar com ela? Como a gente amplia esse olhar e vai fundo nessas relações, nesse processo de escuta, para mim essa é a força da fala do Wellington. E também fico pensando nessa poesia que essa criança disse quando diz que choveu pétalas, e que ela corria o risco, e muitas crianças correm o risco de algum adulto, professor ou não, mas muito sábio dizer que isso é só flor caída no chão, nunca choveu flor, você tá louco. Então a gente corre esse risco, né? E muitos talvez que estejam ouvindo talvez não tenham dito quando crianças sobre sua chuva de pétalas, mas tenham dito outras coisas e receberam um X vermelho na sua testa ou nas suas ideias, porque as pessoas não escutaram o que sua alma dizia, mas leram o mundo do jeito que elas viam, e às vezes viam com esse olhar do adulto chato, rabugento, sem essa vontade genuína de compreender e considerar o outro na relação. E este foi o Sintetizando de hoje. Pera, ainda não, eles vão invadir o espaço. Eu tive uma ideia. Que tal a gente ter um quadro só nosso? Tá, ótima ideia. Eu tenho um nome. Aqui é brincadeira. Que tal a gente criar uma música do Aqui é Brincadeira? Aqui é brincadeira, yuhu! Aqui é brincadeira, yuhu! Aqui é brincadeira, yuhu! Com Fê Moreno e Manu Moreno. Eu tô aqui agora com meus filhos Felipe e Manuela, e que vão trazer sua opinião sobre o programa de hoje, que falou sobre escuta. Felipe, o que pra você é escutar? Ouvir alguma coisa ou... alguma coisa. E como você sabe que você ouviu alguma coisa? Porque você escutou? E como você sabe que você escutou? Porque você ouviu?
Você tem na sua escola ou na sua relação com amigos ou aqui mesmo em casa momentos que você acha que foi de verdade escutado? Um momento que eu quero relatar é o do... que lá na escola tem uma assembleia, que é um momento que as pessoas se reúnem para falar sobre coisas que estão incomodando. Aí eu fiz isso em casa e eu me senti escutado. Ô Fê, e por que você acha que você se sentiu escutado na assembleia aqui em casa? E também por que você se sente escutado na assembleia da escola? Porque eu me aliviei. Eu me senti escutado porque eu falei as coisas que eu tava sentindo. E a mesma coisa na escola. E você é respeitado nesses espaços? Sim. Sim. E como você percebe que é respeitado? Elas falando que tá incomodando também. Ah, elas também falam que incomoda elas, é isso? É. E você sente que as pessoas julgam quando você fala? Como assim julgam? Falando, não é melhor fazer desse jeito, não é fazer de outra forma, porque eu fiz dessa forma, você tá errado, ou não? São cuidadosas quando falam com você? São cuidadosas. Não tem julgamento, então. É. Obrigado, viu, Fê? Te amo, amor. Também te amo. Ô, Manu, eu queria te ouvir agora. O Fê contou que a assembleia que tem na Abaquita e também tem aqui em casa, que vocês pediram pra gente fazer, é um momento de escuta, que as pessoas se ouvem umas às outras. O que pra você é essa assembleia? Na Abaquita, a assembleia, uma coisa que a gente te ensina o que não pode fazer, o que não dá pra fazer agora, vários tipos de coisas. Vocês se sentam, conversam? Como que essa conversa acontece? Sim, a gente senta, conversa acontece. Cada um fala Sim, um jeito de resolver os problemas. A gente coloca papeizinhos na parede e às vezes está escrito: quero conversar sobre o que você não está gostando no caso. E tem um outro que Um é conversar sobre... E o outro eu já esqueci. Já esqueceu? Não tem problema, não. E aí, vocês sentam e... E conversamos. E aqui em casa, sempre tem que estar todo mundo junto assim. Pronto. Pra fazer assembleia aqui em casa, mas pra quê que a gente tá fazendo aqui em casa? Pra resolver os problemas. E isso foi uma ideia sua e do Fê, né? Pra fazer aqui. E você acha que você é escutada? Quando você fala, as pessoas ouvem o que você tá falando? Sim. Por que você acha isso? Não sei. Não sabe? Você não sente nada diferente? Eu sinto. É assim, por exemplo, você faz alguma... Você traz alguma coisa que você não tá gostando, né? Às vezes. E a gente acolhe, ouve, ou também a gente fala o que a gente sente, né, Manu? Este foi o... Sintetizando Com... Ale Moreno. Sigam a gente no Síntese _ Educacão. Educascão. Sigam a gente no Síntese _ Educacão. E também no YouTube. Dê um like, se inscreva no canal e bora para os próximos vídeos. Não perca nenhum deles. Obrigado, Manu. Grande abraço e até a próxima. Agora, pai, me ajuda neles. Sintetizando com Ale Moreno.